Edição número 34 do Na Cornetagem no ar. E o primeiro assunto é o vôlei, né? Que jogou esse fim de semana e venceu. O primeiro set foi meio complicado, mas depois ficou mais fácil. E primeiro, eu também gostaria de pedir desculpa para as pessoas que queriam nos acompanhar na transmissão na sexta-feira, mas uma tempestade que caiu aqui na cidade de Bauru tirou a energia aqui da nossa central de transmissão aqui por 18 horas. Ficamos 18 horas sem energia aqui, o que impossibilitou o trabalho de colocar a transmissão no YouTube. Muito obrigado pela sua compreensão. Esperamos que na próxima a gente não tenha esse problema, não tenha essa tempestade novamente aqui, que toda vez que tem, castiga a cidade e nos deixou sem energia. Mas vamos ao assunto. O Amapá é logo ali. Pois é. Olha, sábado, antes de mais dar um abraço a todos, eu me senti realmente um cidadão amapaense, né? É impressionante. Exatamente. E, infelizmente, é algo que vai acontecer na nossa cidade nessa época agora, que estamos mais sujeitos a tempestades, a vendavais, né? Assim como o Noroeste está sendo devastado, a nossa central está sujeita a ficar mais de 12 horas desligada, né? O que impossibilitou a nossa transmissão na última sexta-feira. Vamos ao vôlei, que depois a gente teve que assistir o VT, né? Porque a gente não pode ver o jogo ao vivo. O que falar desse jogo? Começa o Fábio, depois eu falo. Então vamos lá, Fábio. Tem nem muito o que falar, né? Vamos lá. Era obrigação ganhar. Isso é fato, e era obrigação ganhar sem sofrer. O Bauru sofreu o primeiro set com problemas característicos já da temporada, passe não encaixando, bloqueio menos ainda, o índice de erros da equipe muito alto, acho que foram 11 pontos cedidos para o adversário por erros, e isso facilitou bastante, né? Ou dificultou para o Bauru, né? E facilitou para São José dos Pinhais ali brigar no primeiro set. Aí depois o Bauru no segundo e terceiro períodos com excelentes passagens no saque da Polina, que fez 7 aces no jogo, acabou aí, né, tendo maior volume para vencer, e no segundo set funcionou bem, o que o Bauru tem de melhor ali, que é o ataque, que é o saque forte. Já no terceiro set, o Bauru ele conseguiu virar menos bolas do que o São José dos Pinhais no ataque, mesmo assim, com erros das zonas da casa, o time conseguiu fechar com tranquilidade. Não era aquele teste, se Bauru fosse bem, seria mais do que obrigação, porque era um adversário da parte de baixo da tabela, mas é um pequeno desafogo depois da derrota acachapante para o Osasco. Osasco que ganhou do Minas por 3-0, e então o Minas também chega como Bauru ali para o próximo jogo, né, no dia 2 de dezembro, pressionado por uma vitória contra uma equipe ali da parte de cima da tabela. Então, São José dos Pinhais não foi muita diferença assim, para Bauru vencer ali. Era obrigatório, né? Mas o desempenho em si acho que não tem muito a ressaltar. O que precisa agora, né, ressaltar é que vai ter um adversário grande pela frente, que é o Itambé Minas, jogo na panela de pressão. Bom, dentro da coerência que eu venho falando nas últimas semanas, eu vou cobrar o Rubinho nos grandes jogos. Ganhar do São José dos Pinhais, do Fluminense, do Curitiba, do Pinheiros é obrigação. Se ganha 3-0, 3-1 é circunstância de jogo. Suou, inclusive, para ganhar o primeiro set. Minha cobrança é o jogo da quarta-feira contra o Minas. Uma atuação boa, convincente, que possa vir uma vitória, se não vier, mas que jogue de igual para igual, venda a cara uma derrota para o Minas. Essa é a minha cobrança em relação ao trabalho do Rubinho. Até porque a diretoria fez a troca por conta dos resultados. Já que a diretoria trabalha por conta de resultados, eu cobrarei os resultados. Agora, eu quero falar algo mais sério e complexo em relação ao vôlei, que é a questão do piso. Esse polêmico piso, que agora o feminino vai voltar ao antigo, mas eu acho que a questão não pode ficar só nesse negócio de manter ou voltar ao piso antigo.
Eu acho que a Confederação Brasileira de Vôlei deve à sociedade como um todo, não só a sociedade esportiva, mas a sociedade brasileira como um todo, as devidas explicações, o porquê dessa compra, por que fez essa licitação com essa outra empresa, tem a questão de dinheiro público sendo gasto irregularmente. 3 milhões. É algo que precisa ser mais batido, cobrado, e não pode ser passado pano quente ou desapercebido, como inclusive a transmissão oficial da Confederação Brasileira de Vôlei está fazendo, achando que isso é um probleminha sem nenhum desdobramento. É algo que a imprensa precisa cobrar, nós aqui vamos cobrar, a grande imprensa precisa cobrar, porque a Confederação Brasileira de Vôlei precisa dar as devidas explicações, o porquê dessa troca e o porquê desse gasto exorbitante com algo que não funciona. É complicado, né? A gente vê aí alguns artigos, né? Alguns jornalistas aí falando que teve algumas irregularidades na compra desse piso, as pessoas criticando a qualidade do piso, os atletas principalmente criticando a qualidade do piso. Então, realmente tem que se explicar aí o que aconteceu, o porquê disso, o porquê daquilo. Não pode ser apenas, porque é para atender o pedido do patrocinador, que no caso é um banco estatal aí. Mas, é dinheiro público, né? Esse banco estatal botou dinheiro público nessa competição e eu acho que tem que ser, sim, explicado. Se fosse dinheiro de alguém particular que tivesse disposto a gastar sem preocupação nenhuma, aí era culpa de quem deu o dinheiro, né? Mas é dinheiro público, é dinheiro nosso, do imposto que a gente paga cada dia. Não, já são coisas diferentes do que vínhamos falando em semanas anteriores, né? Não é mais apenas a questão da cor, daquela linha branca que a gente não consegue enxergar, porque aquilo ainda é ruim, mas é uma escolha que prejudica, talvez, a transmissão ali, um pouco o trabalho dos árbitros. Agora, algo de má qualidade também já é um pouco pior, né? O buraco vai ficando cada vez mais fundo. Felizmente, tem alguma cobertura, ainda que mínima, sobre esse processo, sobre essa licitação e os possíveis desdobramentos. Vamos ver se, com o passar aí desse final de semana, porque o foco ainda está muito voltado para as eleições municipais, né? As principais capitais do Brasil têm ou tiveram, dependendo de quando você estiver vendo esse programa, segundo turno. Então, a partir de segunda, terça-feira, é capaz da situação se assentar e o foco voltar a ser o rotineiro, né? A pauta do dia a dia, os esportes, o andamento dos campeonatos esportivos, e incluindo também essa questão do piso na CBV. Mas é um absurdo, né? É só mais um absurdo das confederações brasileiras, desse caso da CBV, mas as confederações não dão alegrias, né? Digamos assim. É um problema atrás do outro, é um escândalo atrás do outro, é um problema geral que envolve praticamente todas as modalidades, e a gente vem falando disso aqui há muito tempo. Duas coisas sobre essa situação toda aí relacionada ao vôlei. Uma é que, né, de acordo com o blog Olhar Olímpico, né, teve a questão da CBV informar que seria um piso, e no final das contas ir atrás de outro piso, que acabou sendo... O piso inicial informado seria o mesmo que era utilizado normalmente, que era a Taraflex, né? E no final das contas eles acabaram indo para outra marca, né, uma marca chinesa lá, buscar um outro piso para fazer essa contratação. Eu não sei se o valor dado, né, para a CBV teria sido para comprar o Taraflex e a CBV foi em outro, né, e cabe de averiguação isso, como é que foi feita essa distribuição, né, para ver se, né, eles pegaram para um valor mais alto, acabaram gastando menos e alguma grana pode ter sobrado. Isso precisa ser averiguado. E aí eu não sei quem vai averiguar, provavelmente a imprensa, porque sem dúvidas que não vai ter ninguém de governo vai fazer isso. E a imprensa ainda, Fábio, imprensa que não é oficial, porque
A imprensa oficial da imprensa confederação... oficial não existe, na verdade. Né? Esse assunto foi tratado até com ironia na transmissão da última sexta-feira pelo canal Vôlei Brasil. Sim, e até para juntar as coisas, né? A CBV fez tentou ali amenizar as coisas quando a Carol Solberg fez aquele discurso, né, contra o governo, e a CBV até temendo o fim do patrocínio do Banco do Brasil, quis puni-la. Agora, quando tem essa possibilidade aí da CBV ter feito algo a mais com relação à verba, aos valores aí da quadra, quero ver como é que ela vai se posicionar com relação a isso. Outra coisa, só para finalizar o assunto vôlei, não sei se vocês têm mais coisa para falar, mas eu também estou colocando ponto de interrogação nos protocolos do vôlei em relação à Covid. É impressionante, nós estamos tendo, já falamos sobre isso, mas continuamos tendo casos de Covid nas equipes, seja no masculino e feminino. Brasília e Flamengo tiveram, né, um surto de Covid no feminino, Blumenau no masculino. E o que me causa mais, um ponto de interrogação é que o vôlei, ao contrário do futebol, do basquete, tem menos contato, né? É um esporte com menor contato e está tendo um número de casos assim acentuados. Aí a gente vai também para o futsal, o que está tendo de caso de Covid. Por incrível que pareça, eu não sei como é que vai ficar. Estamos tendo casos no basquete, mas em menor número. Mas de todos esses protocolos apresentados até agora pelas modalidades esportivas no Brasil, o do basquete, até agora, eu não sei se daqui a 1, 2 semanas o quadro pode até mudar, mas até o presente momento, o protocolo mais eficaz é o do basquete, com o menor número de casos. Vôlei, futsal, futebol, tá uma verdadeira várzea. Então mostra que, bem ou mal, a tal da bolha aí que tem sido criticada por alguns no basquete tem tido um resultado um pouco mais eficaz. É exatamente isso, né? O vôlei, futebol, futsal, as equipes se deslocam, viajam e às vezes tem deslocamentos grandes, tem que estar no aeroporto, tem que pegar um avião. No basquete, as equipes estão concentradas em alguns locais, tem um deslocamento menor, tem menos contato com pessoas que não são do time, né? Pessoas comuns, vamos assim dizer. Então, teoricamente, é o que tem dado o melhor resultado mesmo. Vamos ver, né? Porque às vezes uma pessoa assintomática pode contagiar a equipe inteira, né? Vamos ver daqui a 1, 2 semanas mesmo como que isso vai se desenrolar. E já falando em basquete, a seleção brasileira está jogando, né? Essa semana aí, que não está tendo tantos jogos do NBB. Como vocês viram, né? Essa apresentação brasileira. Foram 2 jogos, já foi essa janela da seleção, né? Foram 2 jogos, um contra Panamá, outro contra o Paraguai, na sexta e no sábado. Foi uma convocação sem os nomes que atuam fora do país. É uma convocação que teve só nomes do Brasil e da Argentina, que atuam no Brasil e atuam na Argentina. E mesmo assim, sem os destaques mais experientes, como Alex, como Marquinhos, como Hetzheimer, por exemplo. Então o Petrovic levou uma seleção muito, muito jovem, uma seleção ali que continha Alexei, Gabriel Jaú, Gui Santos, Caio Pacheco, Iago, o que mais de jovem que tinha? O Márcio, do Franca, 17 anos. Então era uma seleção que a média de idade era de 24 anos, né? Uma seleção muito jovem. E jogou bem. Jogou bem, com destaque para 2 atletas muito jovens. Né? O primeiro é o Caio Pacheco, armador que quase atuou no Bauru Basquete temporada passada, né? Mas acabou indo para a Argentina, está lá até hoje em Bahia Blanca. E o Gui Santos, ou Gui Carvalho, né? Que é o ala do Minas, de 18 anos, está tendo um desempenho muito legal, tanto em Minas como na seleção, conseguiu até um duplo-duplo contra o Panamá, e mostra aí que depois do ano que vem, né, depois que passar o pré-olímpico e possivelmente as Olimpíadas, a renovação brasileira pode ter aí alguns nomes bem interessantes. Mas falando desses jogos, né, que como a Cris falou, até
reduziram a carga de partidas dessa semana do NBB, por causa da janela FIBA, né? Além da janela FIFA, tem a janela FIBA, pelo menos no basquete tudo para, né? Quase tudo. Quase tudo, né? Quase tudo. O primeiro jogo, na sexta-feira, contra o Panamá, foi o jogo mais complicado, né? O Panamá era o melhor adversário do grupo do Brasil aí nessas eliminatórias para a America Cup, que vai ser disputado em 2022. É um time com muitos nomes que já enfrentaram equipes brasileiras em Champions, em Liga das Américas, em Sul-Americana, e com o Ayarza, né? Isso que eu ia falar. Lembrar. Podemos rever Josimar Ayarza. Tava com saudade, Rafa? Que beleza, hein? E com a Ayarza. Mas tem também, por exemplo, o Oclivier, né, que, ao que tudo indica, aí vai ser o novo pivô do Franca. Tem os irmãos Gaskins, né, o Trevor Gaskins e o Tyler Gaskins, que o Trevor Gaskins atuou contra o Flamengo na final da Champions pelo Quimsa, já atuou contra o Bauru pela... Qual que era o time? Era um time venezuelano, era o Correcaminos, acho que era o Correcaminos de Colón, que jogou ele, o Trevor Gaskins e o Ayarza. Também os 3 panamenhos jogaram contra o Bauru naquela oportunidade, em 2018 e 2019. Então, é um time encardido, é um time com muita experiência em competições internacionais aqui na América Latina, e o Brasil com um time muito jovem, e conseguiu vencer ali com tranquilidade. Apesar do placar não mostrar isso, né, foi 7-7, 7-1, mas foi com tranquilidade sim. É que no último período o Brasil deu uma aliviada ali, os caras aproximaram, mas principalmente o terceiro período do Brasil foi muito bom. Caio Pacheco jogou demais nesse jogo e o Gui Carvalho conseguiu um duplo-duplo. E aí no sábado contra o Paraguai foi festa, né? O Paraguai não tem tradição, não tem qualidade, e o Brasil com o time D, com o time C, com o time D, conseguiu ali passar o carro sem maiores problemas e classificou para a próxima fase, né? Nessa aberração que é as eliminatórias para a America Cup e também para os Jogos de Santiago em 2023, os Jogos Pan-Americanos. Vocês acham que foi um bom teste para essa moçada? Tanto a equipe do Panamá como o Paraguai que é nitidamente menos perigoso, né? Mais fraco. Para os jovens é importante. É importante para o Márcio começar a entrar no clima de seleção, Alexei, o Jaú, embora o Jaú tenha sido pouco aproveitado, né? Mas para alguns, principalmente para os mais novos, eu acho muito válido isso. Não vejo a necessidade de você colocar tantos experientes assim para esse nível de situação. Claro que o campeonato for afunilando, aí é outra história. Aí você tem que levar uma maior experiência. Não vou nem dizer qualidade, porque eu acho que a gente tem uma nova safra. O Guanais colocou muito bem. Esse Gui Santos eu gostei muito. Jogador muito interessante. Que aliás, não é o que jogou aqui? Isso. Vamos deixar bem claro. Para aqueles mais desavisados, achar que aquele Gui Santos, que está lá em Brasília, não tem nada a ver. É o outro menino de muita qualidade lá do Minas. Excelente jogador. O Pacheco, uma pena que ele não veio em Bauru ano passado, porque tem muita qualidade. Jogador realmente que vai fazer carreira na seleção brasileira de basquetebol masculino. Então é legal, a renovação é importante. Claro que na hora da onça beber água, né, os mais experientes também têm que ser incorporados, mas eu vejo com muitos bons olhos. E é legal ver também o Léo Figueiró tá participando disso como auxiliar, tendo essa rodagem internacional, também adquirindo esses conceitos de jogo. Eu acho que pode ser muito benéfico ao futuro aí do Bauru Basquete. E foi importante, né? Principalmente para esse time, né, que foi jogar essas eliminatórias, a partida contra o Panamá, pela experiência que tem, né? Porque eram jogadores ali, né, no máximo 25, 26 anos, e que enfrentou atletas aí de 30, 31, né, com rodagem internacional, de Champions League, de Liga das Américas, da Sul-Americana, competições de seleções. Então, dá uma cancha muito grande, né, para esses atletas, principalmente os que não tiveram nenhuma experiência, né, com maior profundidade, né, nas competições. O próprio Alexei mesmo é um caso. E sobre o Caio Pacheco, é até legal que eu achei que foi
uma excelente escolha dele, né? Ir pro basquete argentino e jogar na base do basquete argentino, né? Ele foi para jogar na base lá e aprendeu. Já era um cara com qualidade, com potencial. Foi lá para se desenvolver mesmo, né? A gente sabe que, embora aqui, né, no Brasil tenha esse crescimento da base, muitos atletas sendo formados aí com qualidade, né? O Gui Carvalho, a gente pegasse ali nos convocados, metade tinha formação em Franca, metade formação ali no Palmeiras, alguns ali no Pinheiros, né? Essas escolas, né, que tem no basquete nacional estão formando atletas de qualidade. Mas você ir na Argentina, você ir no Bahia Basquete, né, que é um time formador de grandes nomes, o Caio fez uma excelente escolha, acho que aproveitou muito bem a oportunidade que deram para ele, né, para ir jogar no Bahia Blanca, e com essa grande possibilidade que ele tem de ir para o basquete europeu, né? Eu acho que da Argentina ele não vai ficar no Brasil, não. Da Argentina ele já vai para fora. Tenho certeza disso, porque é um cara que já mostrou a qualidade que tem, o potencial que tem aí. E eu penso até nele para as eliminatórias agora para a Olimpíada, para o pré-olímpico. É um cara que já mostrou que tem condições aí de fazer parte de uma rotação, né, se necessário. Por exemplo, eu vejo mais capacidade nele, né, de fazer a diferença no pré-olímpico mundial do que o Iago, por exemplo. Eu acho que o Iago é o que está sendo mais convocado, né, nesse time principal aí da pré-olímpica e tudo mais. Então eu vejo como um cara já que é uma realidade já para fazer parte, né, desse time, pensando até já na Olimpíada de 2020 em 2021. E o Caio ele seria reserva, né, em Bauru, porque em Bauru tinha o Fagiano, né, então ele não teria todo esse tempo. Mas eu discordo um pouquinho do Fábio quando ele fala de já no pré-olímpico, porque, a meu ver, ninguém dessa seleção vai para o Olímpico. Talvez... Jorginho. Não, Lucas Mariano. Talvez Lucas Mariano. O Caio Pacheco pode ir não como armador. Essa é até uma discussão que estava tendo com alguns outros colegas, porque na armação está praticamente certo que, salvo alguma lesão, a gente vai de Huertas, Raulzinho, Rafa Luz, né? Mas uma vaga garantida era do Leandrinho, e essa vaga não existe mais. Então ele está tentando ali buscar alguém para ser o suplente do Benite, né? Porque aí o Benite, com a saída do Leandrinho, vai assumir um protagonismo ainda maior na seleção, e sobrou um espaço para compor a rotação. Talvez o Caio Pacheco possa entrar ali. Pensando em pré-olímpico e possivelmente Olimpíadas, Iago não vai, Alexei não vai, Jorginho também não vai, apesar que o Jorginho também foi testado na 2, né? Então é uma possibilidade que ronda a cabeça do Petrovic, mas eu acho que é improvável. Mas chamou bem a atenção positivamente também a atuação do Lucas Mariano, que pode fazer ali uma sombra para o Hetzheimer, que não tem ido tão bem assim, e quem sabe até para o Felício também, né? Que está aí sem jogar ativamente há um bom tempo no Chicago Bulls. Mas fora isso, destaque as atuações de Jorginho e Lucas Dias, que mais uma vez não conseguiram ser protagonistas na seleção, né? A gente tenta e não dá certo, não encaixou ainda, né? Não sei se por culpa deles, se por culpa do esquema, mas ainda não conseguiram reproduzir o que é feito nos clubes. Sobre o Jorginho, manda aí. Sobre o Jorginho é até interessante, né? Porque eu vejo que no São Paulo ele atua com mais agressividade do que ele atuou na seleção brasileira. E não só uma agressividade dele apenas, mas também da distribuição, né? Dele fazer infiltração e abrir espaço para os colegas, né? Na seleção ele ficou muito mais o perímetro distribuindo o jogo, e eu acho que isso meio que travou um pouco o jogo dele, né? Porque ele é um cara atlético, né? Que consegue encontrar esses buracos, construir esses espaços e também abrir para os companheiros, né? E eu acho que na seleção ele não fez tanto isso, não sei se foi mais por questão do técnico mesmo, né? Da escolha tática ali, mas eu vejo que o melhor dele ele não conseguiu tirar por conta disso. Vamos ao futebol agora? Vamos só mencionar que na próxima semana os jogos do Bauru, né? Teremos jogos aí do Bauru Basquete no dia 5, que eu esqueci que dia que é, da semana. Sábado. Dia 5 é sábado.
E é esse, né? O outro já na outra semana, né? O único o jogo contra o Corinthians de Demetrios Ferraciu. Vai ser o primeiro reencontro do Dema contra a sua ex-equipe. Lembrando que ontem voltou a freguesia, né? O Dema voltou a perder do Guerrinha. O Corinthians é meio inconstante aí nessa competição, né? Perdendo uns jogos meio inacreditáveis, enfiando 100 pontos no Franca, apesar de que tem todo um contexto para isso ter acontecido. Mas vai ser um jogo bem difícil para o Corinthians, viu? Bem difícil para o Corinthians. Então, vamos às novidades do Noroeste. Que essa semana teve a confirmação do nosso treinador, Rafael Antônio. Ninguém sabia, né? Que o Luiz Carlos Martins ia ficar. Nossa, eu tô surpreso. Por isso que eu disse confirmação. Mas é isso aí, brincadeiras à parte, né? O Luiz continua 2 anos, fala em trabalho a curto, médio e longo prazo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu já disse em outros programas, sou muito favorável à permanência dele. É um cara sério, trabalhador. Repete bastante o que fala, né? Você pegar o que ele fala uma semana atrás, é aquele discurso assim que você já decorou. Mas, brincadeiras à parte, é bom ver o Luiz motivado, tá muito afim de trabalhar, de colocar o Noroeste na Série 2. A gente percebe no semblante dele que é uma questão de honra para ele isso aí. Então isso é muito bom. Do elenco, 12 permanecem, né? A última renovação foi a do Leleco. E agora vamos ficar na expectativa de quem pode chegar. Eu acho que o torcedor só tem que ter um pouquinho de calma, porque agora nós estamos no meio da temporada. Tem muito jogador que interessa ao Noroeste que está jogando. Está jogando Copa Paulista, está jogando Série D de brasileiro, até mesmo Série C, Série B. Então, Bezinha. Tomara que eles estejam olhando aí a molecada da Bezinha. Tem moleque bom na Bezinha para trazer. Vamos ver, vamos aguardar. O torcedor vai ter que ter um pouquinho de paciência. E o Noroeste, mais uma vez, vai começar primeiro, né? Literalmente. Dia 1º de dezembro, iniciam-se os trabalhos no estádio Alfredo de Castilho. E, mais uma vez, o Vendaval fez estrago no Alfredão. Eu vou repetir. Coincidência ou não, depois que o Noroeste cortou os eucaliptos, ali a sua estrutura, né, física ficou completamente vulnerável. E, mais uma vez, ficou provado isso no Vendaval da última sexta-feira. Sim, o Vendaval que arrancou a cobertura daquela área onde costuma ficar as câmeras, né? Ali em cima da tribuna, em cima ali onde fica a mesa de arbitragem, né? A arbitragem fica ali dentro de gramado, mas tem aquela estrutura ali para cima, né? Que a cobertura foi arrancada como se fosse de papel. Foi algumas imagens, né? Que a gente viu muitas fotos aí do acontecido. Foi de assustar, porque teoricamente a gente imagina que fosse uma estrutura forte, né? E ela foi arrancada como se fosse de papel, toda torcida. E agora começa a nossa temporada de tempestade aqui na cidade. Vamos ver. Eu acho que os eucaliptos estavam lá para alguma coisa, né? A gente está vendo agora isso que poderia ser por conta disso. Né? Mas eu acho que é importante que o Noroeste descubra, né, por que isso está acontecendo, começou a acontecer mais agora, né, se é justamente pela falta, né, de uma proteção maior ali com os eucaliptos, né, que faça algo ali para evitar, né, isso. Além de, né, fazer a reestruturação ali, e eu acho importante que o Noroeste também vá atrás, né, das empresas. Eu vi muito, né, de postagem do clube pedindo ajuda ali nas redes sociais e tudo mais, mas também vão atrás diretamente, né, das empresas, porque às vezes esse negócio de ficar passando o chapéu, assim, eu acho que é muito baixo, né, para uma equipe do tamanho do Noroeste. Então, eu acho que é legal que a equipe também vá atrás, né, dos empresários, das pessoas que têm empresas aí para também negociar diretamente com eles, né, não esperar que eles venham até o Noroeste. Isso aí é um absurdo,
né? Porque o problema é do Noroeste, né? O Noroeste tem que ir atrás. Então, eu acho que é fundamental que se posicione melhor com relação a isso. E esse contrato de 2 anos dos Carlos Martins é muito positivo, principalmente para esse planejamento para o ano que vem. Eu não fui na coletiva, né, mas eu vi até alguns comentários, né, só falando que é um plano para o Noroeste aí de 2 anos para o time voltar à Série 1. Já, como diria Luiz Carlos Martins, muita calma nessa hora. Vamos aí, né, uns passos curtos, pensar na Série 3, depois pensar na Copa Paulista, que vai ser esse planejamento aí anual. Depois, o que acontecer na Série 3, a gente pensa depois o que vier em 2022. Muita calma nessa hora, tá? Não é até porque, se vier um acesso, por exemplo, é muito difícil de uma equipe subir diretamente 2 anos seguidos, né? Ou o time teve muita sorte mesmo, ou é um baita de um planejamento sem igual, ou é uma grana pesada investida, né? Como foi com o Noroeste, né? Na direção da Damião Garcia, que subiu da 3 para 2, da 2 para 1. Isso. E aí a gente vê as outras equipes, né? Que disputam Série A3 e sobem para 2. Muitas ali permanecem na 2 e não conseguem subir mais, né? Por exemplo, do Taubaté, né? Quando subiu da Série A3, até tentou brigar ali pelo acesso da 1, mas sempre permaneceu na 2. Eu acho que é esse um objetivo para o Noroeste aí de longo prazo, pensando, né? É buscar um acesso e manter a Série 2 e pensar, né, claro, sem loucuras, em tentar chegar a um cenário nacional, até para ter um pouco mais de retorno, de ter um apoio financeiro maior, passa tudo por isso. Então, como diria Luiz Carlos Martins, muita calma nessa hora, a gente da crônica tem que seguir isso também. Exatamente. É até interessante, né? Aí é um debate muito amplo, que a gente ficaria aqui horas e horas falando. Mas pensando financeiramente, vale mais a pena para o Noroeste chegar na 1 do que entrar numa Série D. Né? O valor pago pela Série D é muito baixo, e na Série 1 o Noroeste ganharia 7 milhões. Mas depende. Peraí. Calma, Vamos discutir. Se o Noroeste ganhar a Copa Paulista, ele pode escolher a Copa do Brasil, amigo. Sim. E aí a Copa do Brasil é extremamente rentável. Sim. É que eu tô. Mas também depende de até onde o Noroeste vai. Né? Eu tô falando que a Série 1 é garantida independente do desempenho do Noroeste. Mas a Série 1, Lucas, a Série 1 o Noroeste vai levar pelo menos 2 anos. A Copa do Brasil, ele pode levar 1. Sim, concordo. Mas a médio e longo prazo, até pensando, usando as palavras utilizadas na coletiva, é interessante fazer essa análise, pôr na balança, na situação do Noroeste, que é um clube endividado, o que vale mais. Eu não estou dizendo que a Série 1 vale mais, eu estou dizendo que a Série 1 você ganha mais dinheiro por transmissão, mas não necessariamente isso é a melhor escolha para o Noroeste. Né? É que a Série D e a Copa do Brasil, mas principalmente a Série D, é uma máquina de moer trabalho interessante, né? Que tem um regulamento ridículo. Então, muito time acaba ficando pelo caminho muito cedo. Mas é algo que o Noroeste, subindo para a Série A2, primeiro subindo para a Série A2, tem que pensar aí com bastante carinho para ver qual lado vai seguir. Mais alguma coisa sobre o futebol que vocês queiram comentar aí? Não, eu só queria, rapidinho então, né, nesse ponto do Noroeste, óbvio que a Série A3 é a prioridade. Tem que sair, acho que é um consenso em todos nós aqui, que o Noroeste tem que sair logo dessa Série A3. Já estamos virando patrimônio dela, inclusive, né? Como 15 de Jaú virou patrimônio da Bezinha, nós estamos virando patrimônio da 3. Então, eu concordo que a curtíssimo prazo tem que conseguir o acesso. Agora, eu não acho que tem que ser tão... Não tem que ser tão loucura assim, ou uma obsessão tão grande dar 2 para 1. Eu acho que dá para você ir jogando a Série A2 e começar a valorizar competições como a Copa Paulista, que eu vejo a Copa Paulista uma possibilidade mais fácil e interessante de você entrar no calendário nacional, seja via Série D do Brasileiro ou seja via Copa do Brasil. Aí o clube vai decidir o que para ele, no momento, é mais rentável, mais interessante, inclusive financeiramente falando.
Mas eu acho que o mais me agradou na entrevista da última semana foi que o Noroeste não vai mais desprezar a Copa Paulista. Vai dar à Copa Paulista o devido valor que ela merece. A maioria dos clubes desdenham da Copa Paulista, mas hoje, primeiro, ela é uma garantia de você ter um calendário anual. E qual a importância disso? Inclusive, numa negociação com qualquer jogador, é melhor você oferecer para ele um contrato de 1 ano em que ele vai ter competições durante o ano todo, do que falar assim, vem jogar a Série A3 aqui, mas a nossa garantia é de 3, 4 meses. Depois a gente não sabe o que vai disputar. Então, acho que o Noroeste já ganha nisso. O marketing vai poder vender melhor a marca, com você tendo A3 e Copa Paulista, porque é difícil você fazer um plano de sócio-torcedor sabendo que você, no calendário, vai jogar 3 meses do ano. Agora, tendo a confirmação que vai disputar a Copa Paulista, até para chegar nas empresas, para chegar no torcedor que vai adquirir o sócio-torcedor, é muito mais fácil de você adquirir essa receita. Então, eu acho que o mais importante da coletiva foi exatamente isso, que o Noroeste, o ano que vem, vai se preparar para disputar 2 competições. Não vai ficar só na Série A3 da vida. E o mais importante também, acho que está sendo essa questão do planejamento a curto e médio prazo. Porque outros anos, né, essa questão era um planejamento de curto prazo ali, era 6 meses, acabou, né, e o Noroeste sofreu com isso, né, nesse ano, porque era um planejamento até o meio do ano e aconteceu uma pandemia que o time até teve que ter esse fechamento, embora muitas críticas, né, com relação a isso, mas o clube teve que fechar, teve que reorganizar contratos, perdeu o jogador a partir disso. Então, também foi uma lição que a equipe teve para fazer um planejamento melhor. O exemplo mais prático disso foi o Fabrício. Você poderia até perder o Fabrício, como perdeu para o Cuiabá, para o Mirassol, mas se você tivesse um contrato mais longo com ele, e não um contrato até maio, você seria ressarcido por isso. É o que o Noroeste pode agora ganhar com o Guilherme Teixeira. O Noroeste fez um contrato de 2 anos com o Guilherme Teixeira e o emprestou para o Figueirense. De repente ele faz uma excelente Série B do Campeonato Brasileiro, fica valorizado, ele não retorna ao Noroeste. Porém, a equipe que for adquirir os direitos econômicos e federativos do Guilherme Teixeira vai ter que pagar ao Noroeste. O Noroeste vai receber uma quantia financeira em relação a isso. Se tivesse pensado um pouco mais a longo prazo no início dessa temporada, um jogador como o Fabrício poderia ter um contrato mais longo e aí você ganharia dividendos com ele. Tudo bem, ele vai para o Cuiabá vai pagar quanto? Ou o Mirassol tem interesse em colocá-lo na D e depois no Paulistão, vai ter que pagar uma quantia financeira, vai ter que fazer um acordo com o Noroeste. Nem que seja numa transação futura, o Noroeste receber parte do dinheiro dessa transação. Agora, como o jogador ficou vinculado aqui 3 meses e meio, 4 meses, o Noroeste simplesmente não vai ganhar um centavo pelo Fabrício, caso o Fabrício venha, o ano que vem, por exemplo, ser um dos destaques do Paulistão. Quem vai ganhar o dinheiro? Mirassol. São coisas que eu acho que a diretoria começou a aprender, né? Que a gente viu aí o contrato agora com o Guilherme Teixeira, um contrato mais longo, né? Então, espero que a lição tenha sido... Yamada também, né? Yamada. Até o Maico, que jogou 1 ou 2 partidas, foi emprestado para a Francana, contrato de 1 ano. Então, agora os caras começaram. Realmente, para um clube ser viável, nós temos que parar com esse pensamento tacanho, pequeno, de fazê-lo funcionar durante 3 meses no ano. Deixa isso para os Barretos da vida, do Olímpia, que chega lá na federação e pede, pelo amor de Deus, para só ter 3 meses. Porque eles não querem ter mais dor de cabeça o resto do ano. Eles querem viver 3 meses e os outros 9 ficar fechado. Isso aí é para quem pensa pequeno. O Noroeste tem que começar a pensar grande. O Noroeste tem que começar a cair na real que o produto dele é um produto viável, que é um produto que tem torcida, que tem retorno. Os números estão aí. Maior público da Série A3 nos últimos 3 anos, maior audiência da TV Federação
nessa última temporada. Então o Noroeste é um belo produto. Só que esse produto precisa ser tratado com carinho. Né? Ele tem que sair da famigerada Série 3? Tem que sair. Mas, paralelo a isso, você precisa valorizá-lo. E a valorização passa por contratos mais longos de jogadores, passa por um calendário anual. Se nesse primeiro momento a nossa realidade é Série 3 e Copa Paulista, vamos fazer com carinho as duas competições. Vamos participar para valer. Não vamos jogar a Copa Paulista por jogar, entendeu? Vamos jogar a Copa Paulista ambicionando alguma coisa. Esse ano eu até concordo em não participar, porque não tinha nenhum sub-20 para colocar em campo, já que a competição estava simultânea com a Série 3. Mas você vê, esse ano eram 20 times só na Copa Paulista, classificavam-se 16 para a segunda fase, mata-mata. A chance de você chegar a uma competição como a Copa do Brasil e a Série D é muito maior esse ano do que em anos anteriores. Falando um pouquinho daquela confusão, né, de manipulação de resultados, essa semana também teve, né, os julgamentos, né, do Barretos, do Olímpia e do Paulista, que cada uma dessas equipes aí pegou 4 meses de gancho, que por um acaso vai terminar aí, tipo, essa punição vai terminar uma semana, 2 semanas antes do começo da temporada de 2021. A meu ver, foi uma punição para inglês ver. Sabe aquela coisa assim, vamos punir, mas não vamos prejudicar as equipes. Quem saiu perdendo mesmo foram os jogadores, né? Os jogadores tomaram gancho de um ano. Eu vou dar um exemplo para o pessoal em casa entender. É a mesma coisa, o Fábio Toledo, na infância dele, era um menino arteiro na escola, né? Ele colocava giz lá em cima do ventilador, aí na hora que o professor chegava na sala, ligava o ventilador, aí o giz e o pó ficava voando para a sala de aula inteira, né? Aí pegaram o Fábio Toledo e puniram ele, você vai ter... 1 mês de suspensão. Não. Você vai ter 2 dias de suspensão da aula, só que vai contar sábado e domingo. Entendeu? Então, você não vai ficar nenhum dia punido. Né? Porque sábado e domingo não tem aula. É a mesma situação do Barretos do Olímpia. Você vai dar Barretos, Olímpia e Paulista, né? O Paulista mais ainda, porque o Paulista só vai jogar bezinha depois. Então, é palhaçada isso, né? Vão punir com 4 meses. Não está punindo nada. Porque, na verdade, os times não estão jogando competição alguma e não vão jogar nos próximos 4 meses. Então é aquela mesma coisa que o aluno leva 2 dias de gancho na escola, só que conta o sábado e domingo como punição. Aí ele vai voltar, ele foi punido na sexta, na segunda-feira ele está na aula normal. E sobrou só para os atletas, né? O Pedro, né, goleiro do Barretos, pegou 180 dias e multa de R$ 2.500. O preparador de goleiros pegou 24 partidas e multa de R$ 10.000. O zagueiro também, o zagueiro meia, 2 meias, né, do Barretos, multa de 5.000, suspensão de 360 dias. As outras equipes, né, o Paulista teve a multa só, né, de 25.000 e a suspensão, que é curtíssima, e mesma coisa do Olímpia, né, mas aí os jogadores em si, né, o Samuel do Paulista, 360 dias, o Fernando, o zagueiro do Olímpia, também 360 dias. O Fernando é aquele que furou o chute lá, e, na minha opinião, não foi entregado, não, foi ruindade mesmo dele. Mas, enfim, foi punido por 360 dias. Só o Alexandre Gaúcho, meia do Olímpia, que foi absolvido. Mas, enfim, sobrou para... Roeu na corda mais fina, né? Na parte mais leve, mais frágil da corda ali, que são os jogadores, né? Os mais substituíveis, e acabou sobrando só para eles. Lembrando que essa punição é retroativa, né? Teoricamente, ela começou lá em outubro, né? Por isso que a hora que começar a temporada em 2021, ela já se extinguiu. O campeonato estava em andamento ainda. O campeonato estava em andamento quando os 3 times sofreram a punição administrativa. Preventiva, perdão. Isso. Agora, uma pergunta que a gente até estava discutindo isso em off, né? Esse dinheiro da multa, o que acontece com ele? Quem recebe? Para onde vai? Com quem fica?
né? Porque 25 mil do Paulista, mais 25 mil do Olímpia, do Barretos, mais dos jogadores e comissão técnica. Ó, as contas baixas aí dá quase 100 mil. Vamos fazer o que com esse dinheiro? Quem recebe? Qual a destinação desse dinheiro? Se alguém souber, conta pra gente aí, porque a gente não tem a mínima ideia do que acontece. A única coisa que eu sei é o seguinte, esses clubes vão ficar endividados com a federação, e aí na hora que chega lá o arbitral, a federação já fala, você já tá me devendo 5, 10, tem mais 25 aqui, então eu ia te dar 40, 50 de cota aí, já vou tirar tanto. É por essas e outras que a federação... Ou ela também pode falar, vota junto comigo aqui em alguma coisa, né? Aceita o meu regulamento aqui, sem reclamar e boa. Mas é por essas e outras. Essa multa do TJ, do Tribunal de Justiça Desportiva, é pro tribunal, não vai pra federação, não é isso? Ou esse dinheiro da multa acaba caindo na federação de qualquer maneira? Aquela pergunta que eu fiz, quem pega esse dinheiro? Quem recebe esse dinheiro? O mais advogado aqui dos quatro é o Guanais, que não tem informação, mas... Não, mas é algo que realmente intriga. Quem pega esse dinheiro? Faz o que com ele? Quem pega esse dinheiro? É a federação? É o TJD? Quem pega esse dinheiro? Faz o que com esse dinheiro? Né? É algo intrigante. Eu gostaria de saber, sinceramente. Eu gostaria de saber para onde é que vai esse dinheiro. Agora, o que a gente tem de fato concreto é que a Federação Paulista tem um belo prédio na Barra Funda, com heliporto, com mármore, né? Inclusive, a gente para entrar lá é uma série de burocracia, porque eles não querem mostrar muito, não, que eles ostentam, não, viu? Pelo menos para a gente da imprensa. Eu lembro que das poucas vezes que eu lembro que as poucas vezes que eu fui à Federação Paulista de Futebol, era a maior restrição. Você tinha que passar por 1001 coisas para conseguir entrar lá dentro. Que coisa, não? Eu queria jogar mais um assunto no ar aí. E esse acidente que teve nesse GP do Bahrein, na Fórmula 1, neste domingo? Era meu joinha. Era o seu joinha? Então vai, começa. Joinha pela pirotecnia? Não, joinha pela segurança, né? São vários protocolos de segurança que a F1 adota pós sucessivos acidentes, né? Alguns terminando em mortes, principalmente aí até o final da década retrasada, com Ayrton Senna principalmente. E a ideia não é nem todos os protocolos, todas as medidas de segurança funcionarem ao mesmo tempo, né? Algumas falham porque cada acidente é um acidente, né? Tem uma história, tem um desenrolar. Uma situação ali, um desenrolar. Mas com tantos protocolos, com tantas medidas de segurança, alguma ajuda. E aí, essa do Grosjean também, a segurança dele no carro, o fato do carro ter se partido daquela maneira, facilitou a saída dele, a rapidez em chegar aonde o fogo estava acontecendo também foi uma. Ele ficou 30 segundos no fogo? Ficou, tá? Mas o macacão protege. Tá, então ele não teve queimaduras assim. No final das contas, ele teve acho que duas costelas quebradas. Parece. Né? Então, nós já vimos acidentes muito menos impressionantes que resultaram em mortes. Né? Então, o Grosjean saiu andando. Né? Então, alguma coisa funcionou. Apesar da cena ser meio assustadora, alguma coisa funcionou e o Grosjean saiu vivo, saiu bem, vai perder as 2 últimas corridas do ano. Mas o que é isso diante da vida dele, né? Só com algumas costelas quebradas. Puxa vida. Isso aí recupera, aí volta. Pois é. E aí, quem mais tem eu joinha continuo, então. e cornetagem? Eu continuo, eu faço meus 2 últimos joinhas, então. Primeiro, Maradona, né, 60 anos, nos deixou esse final de semana, em decorrência ali de uma parada cardiorrespiratória. Ele tinha feito uma cirurgia no cérebro recentemente, então já se sabia que podia acontecer alguma complicação, já estavam de olho, mas mesmo assim ele veio a falecer, e não é a hora, eu acho, de falar da vida pessoal, dos problemas dele,
mas até numa explicação em que pese toda a vida desregrada que ele levou, com certeza contribui para um sistema imunológico, uma recuperação um pouco mais fraca, além dos sucessivos problemas que ele teve. E uma bem mais recente, outro jogador de futebol que nos deixou hoje, que eu fiquei sabendo um pouquinho antes de começar a gravar, Papa Bouba Diop. Para quem não se lembra, o atacante senegalês que fez aquele gol em 2002, na estreia da Copa do Japão e da Coreia contra a França, naquela Copa desastrosa da França. Senegal fez uma campanha muito boa, né? Ao lado de Gana, em 2010, foram as duas seleções que mais chegaram, as duas seleções africanas, perdão, que mais chegaram perto de uma semifinal de Copa do Mundo, né? A Gana parou nos pênaltis contra o Uruguai, a Senegal parou na prorrogação contra a Turquia em 2002. E ele Camarões da Copa de 90 também, né? Teve Camarões na Copa de 90. Verdade. É que teve um jogo a menos, né? Tinha menos participantes naquela Copa. Graças a Guita. E aí ele faleceu com 42 anos apenas, né? Ele fez uma carreira muito longa na Premier League, jogou no Portsmouth, no Everton também. E como eu gosto muito do futebol de seleções, o futebol aí perdeu dois grandes ícones, né? Da seleção argentina, da seleção senegalesa. Então, o Papa Diop também, aos 42 anos, faleceu hoje. A causa não foi divulgada ainda. Até para complementar, né? 2002, os favoritos para ganhar a Copa do Mundo eram França e Argentina, né? E as duas seleções não passaram da primeira fase. A Argentina estava já naquele pós-Maradona, né? Maradona teve aquele jogo de encerramento da carreira dele em 2000 e a Argentina tinha um baita do time, né, em 2002, claro, já estava ali com aqueles atritos, né, internos, que atrapalharam muito ali o comando do Louco Bielsa e tudo mais, mas eram dois times que deixaram a desejar, assim, tremendamente, né, antes daquele fracasso da Espanha aqui no Brasil, fracasso da Alemanha, né, em 2018 também, teve esse fracasso aí em 2002 de França e Argentina ali, que estavam sendo consideradas as favoritas, né? E no final das contas, deu Brasil e Alemanha, aquela seleção horrível da Alemanha chegou à final e o Brasil ali, família Scolari, com Rivaldo e Ronaldo, conseguiu ser campeão. Meus 2 joinhas vai para o esporte bauruense. O primeiro para a equipe de judô do SESI, que com garotos, se comparado com as demais equipes de alto rendimento do país, era a mais jovem, a mais inexperiente, ficou em 4º lugar na Copa Brasil por equipes de judô neste final de semana, competição que teve aí Pinheiros, Sojipa, Paineiras, Minas, o Instituto lá do Flávio Canto, do Rio de Janeiro, e o SESI. E a equipe que é bauruense, porque os atletas treinam em Bauru, os jovens talentos treinam em Bauru, ficaram com a 4ª colocação. Então, acho que é um baita resultado, porque o SESI, aqui em Bauru mesmo, gasta muito mais com vôlei para chegar como semifinalista de Superliga, é um perereco. E o judô, com muito menos barulho, né? Com muito menos marketing, muito menos mídia, ficou em 4º lugar na principal competição por equipes do país. Então, meu primeiro... É até interessante, né? Porque essa é uma competição aí por equipes que vai acontecer pela primeira vez na Olimpíada, né? Vai ter nas Olimpíadas de Tóquio essa modalidade por equipes. São 6 categorias, 3 femininas e 3 masculinas, e aí vai ter por país também nas Olimpíadas. Então, o meu primeiro joinha vai para eles. E o meu segundo vai para 3 atletas do masculino da BDA, que competiram recentemente a Copa Brasil, que foi realizada em Bauru, na arena da BDA, e que foram convocados para a seleção brasileira principal nessa semana. Eles vão estar treinando com os principais jogadores de polo aquático do país, no Rio de Janeiro, e é o treinamento específico para o pré-olímpico da modalidade, que vai acontecer no começo do ano que vem. Então é muito legal que em 10 anos aí praticamente de projeto, a BDA já está fornecendo 3 atletas do masculino para a seleção brasileira adulta. Até acho que eles não vai ter aquele negócio de corte. Eu acho que ainda, por serem jovens, eles não talvez sejam preteridos. Mas é muito legal ver um projeto que começou, que tem inclusive o social como a sua essência. É um projeto social, o projeto da BDA,
que movimenta mais de 5 mil crianças no atletismo, na natação, no polo aquático na nossa cidade, já fornecer 3 atletas adultos para a seleção brasileira. Então, você vê como o esporte bauruense precisa ser mais levado a sério pelos nossos políticos. Você tem o Bauru Basquete, que nessa semana forneceu 2 atletas, era para ser 3, mas o de Kembe precisa se ajudar, né? Mas foram 2 para a seleção masculina de basquete. E o mais assistente. 3, e o assistente. Mais 3 para a seleção masculina adulta de polo aquático. Nós temos aqui no atletismo um menino que foi o melhor brasileiro na São Silvestre, ganhou a meia maratona de São Paulo, né? Aí você vai para o vôlei, você tem atletas que podem, inclusive, estar na seleção brasileira na próxima Olimpíada. Então, eu estou muito curioso para saber quem vai ser o nosso próximo secretário de esportes. Primeiro, que ele não atrapalhe os projetos já existentes na cidade. Segundo, que o nosso poder público possa ser mais participativo nesses projetos e em novos projetos que venham a ser criados na cidade. Eu vejo não vou dizer desdenho, talvez não seja essa palavra, mas os candidatos, todos, hein? Eu não vou agora exumir ninguém, não. Todos os candidatos a prefeito de Bauru não deram o devido valor ao que o esporte dessa cidade produz e faz. Eu acho que o esporte a Secretaria de Esportes é uma pasta que deveria ser tratada com mais carinho pelo próximo prefeito, seja ele qual for, que a gente está gravando aqui, a gente não tem o resultado ainda da eleição. Mas quem for assumir a cadeira no Palácio das Cerejeiras no próximo dia 1º de janeiro, trate com mais carinho esse segmento da nossa cidade, porque Bauru, talvez no interior do estado de São Paulo, é a cidade hoje que mais produz atletas para o cenário nacional, inclusive no alto rendimento, fora projeto social. Até sobre a gente fala do basquete, né? A gente esquece que o Lucas Dias é bauruense também, né? Então seria um outro nome, bem lembrado. E só não jogou em Bauru porque o Guerrinha, na época, não queria trabalhar com garoto. Ele foi para São Paulo. Mas a nossa gravação vai depois das eleições, né? Então já pode até falar. Me surpreendeu, não. Me deixou muito triste, né? Por ver poucas ideias que se apresentam com relação ao esporte, né? Pelos 2 candidatos que concorreram, né, à prefeitura de Bauru no segundo turno. Quando vai falar de políticas para o esporte, né, inclusive no debate da TV Unesp que foi feito, teve uma pergunta direta sobre isso, né, foi do Júlio Pinariol, né, da TV Unesp. Isso. E que são respostas que não tem nenhum desenvolvimento, né, não tem nenhum projeto de fato, né, só fala lá de futebol amador, né, esses discursinhos básicos, né, dos 2 candidatos. Então, eu não prevejo nenhuma melhora, eu acho que vai seguir tudo do jeito que está, podendo até piorar dependendo das condições, se não não tiver uma manutenção. Eu realmente não vejo nenhum ponto positivo, né, com relação a isso. E joinha / cornetagem, todos com relação ao Maradona, que eu acho que muita gente separa, né, fala que tem que separar o jogador da pessoa e tudo mais, dos problemas que ele tem fora de campo com o que ele foi dentro de campo. Eu acho que para entender o Maradona, para entender a idolatria do Maradona, para entender tudo que envolveu a vida, os 60 anos do Maradona, é preciso juntar as 2 coisas. É preciso ver de onde que o Maradona saiu, né, até onde ele conseguiu chegar, né, e também a quantidade de pessoas também que queriam, que viram nele como uma oportunidade para, né, tentar levar uma melhor, e quando a pessoa, né, tem esse crescimento social assim que teve, é difícil também você se manter. Eu acho que o Maradona passa muito por isso, né? E eu acho que a grande questão, a grande idolatria dele
tá no passo de até um jornalista que eu não esqueci o nome, mas a capacidade de você ver que se o Maradona não fosse quem ele foi, o melhor jogador aí para muitos, para mim é o melhor jogador pós-Pelé, né? Mas se ele não fosse isso, ele possivelmente seria uma pessoa ali da classe trabalhadora argentina, que tivesse na Copa do Mundo de 2014, ele ia lá com aquele monte de torcedor também, torcer lá lotar as ruas lá de São Paulo. Ele encarnava esse torcedor, ele encarnava o argentino como um todo, né? Ele não era apenas o futebol argentino, ele era o argentino. E eu acho que essa comoção toda que aconteceu é muito por conta disso. Pelo que ele foi em campo, pelo que ele representou a Argentina no momento importante, né, em 86, a Nápoles, né, toda a questão ali de preconceito mesmo na Itália, né, das cidades do norte com as cidades do sul, e Nápoles conseguindo uma vitória inédita no campeonato italiano com o Maradona, com o Careca, e não é à toa que ele é idolatrado por lá também. E toda essa questão de visão social que o Maradona tinha, acho que é de muita validade, né? Tem até uma matéria, uns vídeos, né, que soltaram, né, depois da morte dele, que foi ele em Nápoles, jogando num campo ali todo de lama, né, para caridade, né, para o menino que pediu, o pai do menino, o menino ia fazer uma cirurgia, precisava de cirurgia, e foi até o Nápoles para pedir que os jogadores do Nápoles, né, ou que o Nápoles fosse fazer um amistoso ali no bairro para angariar verba, né, renda para o menino fazer a cirurgia. O Nápoles não fez, o Nápoles não quis fazer esse amistoso. Mas o Maradona foi, jogou lá no meio do pessoal, no campo de lama, como se fosse na vila onde ele nasceu, no subúrbio de Buenos Aires, e foi um espetáculo, né? O Maradona voltando às raízes, né? E acho que esse é o grande trunfo do Maradona, o fato dele não negar as raízes dele, sempre falando da Argentina, sendo o íntia do Boca, né? Sempre sendo o símbolo da Argentina. E muita gente, eu até vi em 2000, 2004, né, quando ele teve problemas de saúde também, teve já notícias daquela época de que ele estava entre a vida e a morte, né? E o fato dele passar por isso e sair ileso também transformava o mito de Deus como um negócio além da humanidade, né? E acho que isso tudo juntando, né, transforma o Maradona num ser assim no futebol, na minha opinião, inigualável, né, com relação à história, com relação a tudo que se passa, tudo que se passou por conta dele, que vai muito além do futebol. Eu gosto muito dessas histórias que vão muito além do futebol, e se tem uma que vai além, de fato, é essa do Maradona, sem dúvida. Não, é engraçado até falando da Copa de 90, semifinal da Copa de 90, Argentina e Itália em Nápoles, né, lá onde o Maradona jogava, no estádio São Paulo. Inclusive o estádio São Paulo, que é o estádio de Nápoles, agora vai se chamar estádio Diego Armando Maradona, ou seja, ele desbancou um santo católico na Itália. E além disso, na semifinal da Copa de 90, Argentina e Itália, os próprios italianos falam isso, eles perderam porque a torcida presente em Nápoles estava torcendo para a Argentina, por causa do Maradona. Os italianos estavam torcendo contra a Itália naquela Copa de 90. Realmente isso foi impressionante. E só para fechar minha participação, aí eu passo para o Rafa, duas coisas que eu esqueci de falar aqui também, duas menções rapidinhas. Hoje faz 4 anos do acidente da Chape e ela está liderando a Série B, né, perto de voltar para a Série A de novo, então muito legal também a Chape se reconstruindo. E o Brasil vai ter um brasileiro, a Fórmula 1 vai ter um brasileiro, de novo, correndo, né, com o acidente do Grosjean. Tudo indica que o Pietro Fittipaldi vai fazer as 2 corridas restantes pela Haas, e também tivemos a vitória do Felipe Drugovich na F2, e ele é um grande candidato a pegar uma vaga na Fórmula 1 ano que vem ou no outro. Manda lá, Rafa. Não, rapidinho, já que você falou da Chapecoense, realmente se completa 4 anos, mas até agora não houve a indenização. Até agora a coisa está enroscada na justiça em relação às vítimas.
E do Maradona, eu só acrescentaria, acho que vocês foram brilhantes no que vocês falaram aí, além de tudo isso que o Fábio colocou, e o Lucas, de 90, o Fábio sobre a identidade dele, coisa que, por exemplo, o Messi, tecnicamente, é tão bom quanto, mas ele não tem essa identificação com o país Argentina que o Maradona tem. A Copa de 86 ela é muito emblemática. Eu me lembro que eu era criança ainda, e o jogo contra a Inglaterra é extremamente emblemático, porque ele acontece pouco tempo depois da guerra entre Inglaterra e Argentina. E é uma espécie... e é uma espécie... A atuação do Maradona e tudo que aconteceu, o gol de mão, o gol espetacular que ele fez naquele jogo, é todo o sentimento de um povo, de uma nação que se sentiu naquele instante vingada pelo que aconteceu do conflito entre os dois países. Então, além de tudo isso que vocês colocaram, né, tem essa conotação histórica, que o Maradona é o principal personagem, dentre aspas, a vingança da Argentina contra a Inglaterra. Se não foi através do sistema bélico, através de armas, foi através do futebol, né, que é uma paixão na Argentina e é uma paixão na Inglaterra, que é o inventor do futebol. Então é um negócio assim que daria um belo filme. Eu acho que os hollywoodianos podem pensar aí no futuro fazer um belo filme para... Não, os argentinos, Hollywood não. Vai ficar horroroso. Para ser o vai ficar horroroso. Enfim, fica aí a dica para quem gosta de fazer um belo roteiro de cinema, né? A vida de Maradona, trazendo todos esses pormenores, né? Da questão do surgimento dele na periferia de Buenos Aires, ele no futebol, e o seu auge, que para mim foi a Copa de 86. O auge do Maradona como atleta foi a Copa de 86, onde ele... eu não vou dizer sozinho, porque é muito forte. Ninguém no futebol ganha nada sozinho. O futebol é um esporte coletivo. Mas ele carregou a seleção da Argentina para a conquista de um Mundial. Aliás, duas coisas, né? Para quem quiser entender o tamanho do Maradona, né? Eu fiz um texto para Locomotiva no Vagão Cultural, só com 10. Com 10 entre filmes, documentários, músicas, trechos de livro que falam sobre Maradona. Se eu quisesse pôr 20, teria como pôr 20, porque, principalmente na Argentina, há muita coisa, muitas músicas dedicadas a Maradona. Tem uma que é La Mano de Dios, que conta a história dele num tom épico, assim, meio homérico, né? E é muito, muito interessante ver e ouvir, no caso, né? Isso, para quem quiser compreender um pouco mais do tamanho do Maradona, confira o Vagão Cultural da Locomotiva Esportiva. E nessa história da Itália, né? O Maradona mesmo, né? Ele falou antes do jogo, né? Que os napolitanos ali passam todos os dias ali, né? Sendo zoados, entre aspas, né? As palavras na época eram diferentes, mas sendo zoados, né? Pelo povo do norte, né? Pelos italianos, que eles eram inferiores, né? Por que eles iriam torcer para a Itália, né? Nesse momento? Então ele soube usar também nessa conexão que ele já tinha com o Napoli, né? Porque o Napoli também tem um pouco daquele que é argentino também, passional, e ele se identificou muito, né, com o Napoli, e também conseguiu atrair a torcida até mesmo contra a Itália na Copa de 90. Então, toda essa questão, né, mostra como o Maradona era muito maior, né, do que apenas o futebol, e acho que isso é fundamental para a gente lembrar para sempre, né, sobre o Maradona. Inclusive, o River, o Boca, né, fizeram aquela montagem, né, da morte dele, colocaram 1960 até aquele símbolo de infinito, né? Porque acho que é isso mesmo, né, na Argentina. Na Argentina, os mitos, de fato, né? Mitos mesmo, de verdade, nunca morrem. A gente sabe, né, como o pessoal ainda é fã do Perón, do Fangio, do Carlos Gardel. Então, o Maradona segue nessa toada. E o Maradona conseguiu um feito histórico no Brasil. O Internacional de Porto Alegre, essa semana, colocou a cor azul no seu estádio por causa do Maradona. Vocês sabem qual é a rivalidade Grêmio Internacional. E azul claro. Ele conseguiu. É isso aí, minha gente. Encerramos por hoje.
Quero aqui agradecer você que ficou aí nos assistindo na cornetagem, gravada excepcionalmente nessa tarde de domingo, né? Segundo turno das eleições. Logo mais estará aqui no YouTube do Jornada Esportiva. E a semana que vem, na quarta-feira, tem jogo. Se não houver temporal que nos tire do ar, estaremos transmitindo mais um jogão para você. Mas também, se tiver temporal, não tem jogo na panela. Mas a dúvida é, será que a panela está em condições? Já consertaram o teto da panela com aquele vendaval anterior? Vou pesquisar e a gente coloca aí nas nossas redes sociais aí o estado da panela. Muito obrigada a você. Quero pedir que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Na quarta-feira tem transmissão, participe da nossa arquibancada virtual. E na semana que vem tem mais na cornetagem. Um grande abraço, até lá!